A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, e versículo de número 25 e 26, que vai nos dizer assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, mesmo diante de grandes dores. A Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas, eles cantavam e oravam a Deus. Se você quer vencer batalhas, você precisa se posicionar. Mas, irmã, eu estou sofrendo muito. Eu estou passando por muitas dores, por muitas aflições. E Deus está dizendo, adore diante das dificuldades. Eu já inicio esse vídeo dizendo que o Senhor ministrou ao meu coração que Ele está entregando estratégias para pessoas aqui vencerem. E tem gente que vai vencer por intermédio do louvor. Você vai louvar, você vai orar e o Senhor vai começar a te dar vitória. Aqui não estava fácil para Paulo e para Silas e Deus está dizendo, eu sei que não está fácil para você e eu quero te dar vitória. Eu quero tirar você desta prisão. Eu quero tirar você desta dificuldade. Eu quero tirar você deste vale, desta situação de opressão. Ribiando candarasto candaraia, se posiciona, diz o Senhor. Declare comigo, eu vou me posicionar e a minha vitória vai chegar. Eu vou me posicionar e a minha vitória vai chegar. Paulo e Silas, irmãos, eles passaram por grandes dores. Versículo 22 e 23 vai nos dizer assim, ó: Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles tiveram suas vestes rasgadas. E aqui, irmãos, foi ordenado que eles fossem açoitados com varas. Versículo 23, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardassem com toda a segurança. Você observa, irmãos, que aqui eles estavam sofrendo e não era pouco, porém, eles precisavam se posicionar diante do sofrimento. Tiveram suas vestes rasgadas, foram açoitados com varas em praça pública. A humilhação foi muito grande, a dor, o sofrimento. Por quê? Porque Paulo e Silas só fizeram bem. Paulo e Silas trouxeram uma libertação para uma jovem adivinhadora. E isso trouxe uma grande fúria contra eles. Quando você se coloca na posição para fazer a vontade de Deus, muitas vezes o inimigo vai se levantar contra você furioso. Mas Deus está dizendo hoje, eu estou te dando estratégia para você vencer essa fúria, para você vencer esse levante, para você vencer esta guerra. Ricando, ramantio, derrasto, candarabacandaraia. Paulo e Silas foram presos injustamente, mas não murmuraram. Diante da situação que você está vivendo, diante das dores que você está passando, Deus diz para você, não murmure, porque se você murmurar as coisas pioram. Seja uma pessoa que se posiciona, seja uma pessoa que faz a sua parte, e você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua história. Eles foram presos, irmãos, e a Bíblia diz que os pés deles foram colocados ali no tronco. Paulo e Silas, eles ficaram em uma posição desconfortável. Eles viveram, irmãos, dores e humilhações, mas mesmo diante do cenário contrário, a palavra do Senhor nos diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Mesmo que a dor esteja grande, comece a louvar. Comece a louvar e comece a orar. Comece a louvar e comece a orar. Que você vai ver esse casamento mudar. Que você vai ver esse ministério mudar, que você vai ver essa perseguição cessar, que você vai ver transformação na vida deste filho, desta filha, neste cenário, essa porta de emprego vai abrir, mas não cruze os braços diante das opressões do inimigo. Tudo que o inimigo quer, irmãos, é paralisar. Tudo que o inimigo quer é lançar oposição a ponto dos servos de Deus não suportarem. Só que aqui nós vemos que Paulo e Silas não cederam às pressões. E a palavra de Deus hoje para você é: não ceda às pressões. Eu não te conheço, mas os céus te conhecem. E Ele sabe quais são as pressões que você está enfrentando.
Ele sabe quais são as pressões que você está passando. E por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você, não é para você ceder às pressões, mas é para você continuar servindo aquele que te chamou em espírito e em verdade. Mesmo diante de situações que você não está entendendo, adore. Adore porque haverá mudança. Ore porque as coisas vão começar a serem transformadas. Bote hinos da harpa, vá louvando na sua casa. Irmã, eu não sei cantar os hinos da harpa. Louve louvores que verdadeiramente adorem ao Senhor, que sejam cristocêntricos. Que você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua casa, o que Deus vai fazer na sua saúde. Tem pessoas aqui que precisam se posicionar, precisam escolher guerrear. Paulo e Silas, eles pegaram as armas espirituais do louvor e da oração. Se eles ficassem calados, murmurando, questionando, eles não venceriam. Deus está dizendo, eu já liberei a vitória para você, só se posiciona. Paulo e Silas precisaram se posicionar, cantar louvores a Deus, a orar ali. E os demais companheiros de prisão estavam só escutando. Tem gente que está te observando. Tem gente que vai ver você vencendo guerras. Tem gente que vai ver o seu testemunho e vai dizer verdadeiramente, vale a pena servir a este Deus que liberta, a este Deus que transforma, a este Deus que cura. Ribiante de candarasto candaraia. Os prisioneiros que estavam ali estavam ouvindo a adoração. Que as pessoas que estão ao nosso redor escutem a nossa adoração, escute o nosso clamor, a nossa oração, a nossa intercessão, para que elas sejam impactadas pelo testemunho. Porque Deus vai te dar testemunho depois de toda esta guerra, depois de toda esta tribulação, depois de toda esta luta. Você vai dizer, o meu Deus entrou na minha casa enquanto eu adorava, o meu Deus entrou no meu ministério enquanto eu adorava, o meu Deus entrou na minha saúde enquanto eu adorava, o meu Deus entrou no meu casamento enquanto eu adorava. Enquanto você adora, as coisas vão mudando e Deus vai entrando, vai transformando, vai fazendo. Rasto candarai, acandarasto candarai, o que você não pode fazer. E ele vai glorificando o nome dele na sua história. Coisa linda o que Deus está para fazer na história de pessoas aqui, irmãos. Paulo e Silas não esmoreceram. Assim te diz o Senhor, não esmoreça, minha filha. Não esmoreça, meu filho. Não cruze os braços, mas foque. Foque porque eu, o Senhor, tenho uma vitória completa para você. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor, irmãos, mesmo em meio às dores, mesmo depois de humilhação, depois de açoites, depois de uma prisão, isso tudo aconteceu com Paulo e Silas injustamente. E eu sei que tem pessoas aqui que estão passando batalhas que são injustas. Humanamente falando, sim, mas Deus está dizendo, eu tenho um propósito. Eu quero te fazer vencer. Eu quero te dar mais um testemunho para contar. O meu propósito é muito maior do que o que você pensa. Paulo e Silas talvez aqui não estivessem entendendo o que estava acontecendo, mas Deus tinha um propósito maior naquele lugar. O carcereiro e a família dele seria salvo. Às vezes você não entende as rotas, você não entende as direções, você não entende as guerras, mas hoje Deus diz para você, os meus propósitos são maiores. Eu sei o que eu estou fazendo, só me adora, só me engrandece, só me exalta, que você vai ver as coisas mudando e o meu nome sendo glorificado na sua história. Deus vai glorificar o nome dele na história de pessoas que estão me ouvindo. Ele vai manifestar o poder dele. Se posicione. Não cruze os braços diante da guerra. Não cruze os braços diante da humilhação. Não cruze os braços diante dos levantes, mas seja uma pessoa que se posiciona. É tempo de se posicionar. Enquanto eles estavam orando e louvando, a Bíblia nos diz que de repente, Deus está dizendo, você vai viver o meu de repente, se posicione. De repente eu vou entrar, de repente eu vou fazer o milagre acontecer. De repente eu vou trazer a resposta. De repente eu vou agir. De repente eu vou parar os adversários. O tempo do de repente de Deus está próximo, assim diz o Senhor. Se posiciona, porque de repente você vai ver eu lançando por terra esse gigante, este mal caindo por terra, esse levante contra a sua vida sendo verdadeiramente paralisado e o meu nome sendo glorificado na sua história. Tem pessoas, irmãos, que vão se posicionar como Paulo e Silas e viverão de repente de Deus. Declare comigo, eu vou me posicionar e vou viver o de repente de Deus. Eu vou me posicionar e vou viver o de repente de Deus. De repente sobreveio tamanho terremoto.
O terremoto começou a acontecer. E o Senhor está dizendo: eu ainda faço terremotos acontecer para dar vitória aos meus filhos. Eu ainda faço terremotos acontecer para fazer cadeias caírem por terra. Eu não sei onde é que Deus vai precisar mexer, o que Ele vai precisar fazer, mas adore. Hoje Ele está te dando armas espirituais. Louve e ore, e você vai começar a ver a batalha sendo vencida, o gigante caindo por terra, as afrontas caindo, o nome do Senhor sendo glorificado na tua história, portas se abrindo. O Senhor está dizendo para você: comece a partir de hoje a usar as armas espirituais. Não dê a guerra como vencida. Não cruze os braços. Deus te chamou para guerrear. Declare comigo: eu não vou cruzar os braços, porque Deus me chamou foi para guerrear. Eu não vou cruzar os braços, porque Deus me chamou foi para guerrear. Deus te chamou para guerrear e para ter vitória. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Você está vendo o poder que tem as armas espirituais? Às vezes, irmãos, a gente perde guerra porque não usamos as armas espirituais. Queremos resolver as coisas com as armas carnais, e Deus está dizendo: tem coisas que não dá, minha filha, para você resolver com as armas carnais. Tem coisas que não dá para você resolver com bate-boca. Tem coisas que não dá para você resolver com a força do seu próprio braço. Sou eu, o Senhor, quem te dou estratégia para você vencer. É com armas espirituais que você vence aquilo que o inimigo tem colocado no seu caminho. O Senhor está dizendo: tenha estratégia. Receba dos céus essa estratégia do louvor, da oração, e você vai conseguir vencer. Os alicerces, irmãos, foram sacudidos. E a Bíblia nos diz que abriram-se todas as portas. Não foram uma, não foram duas, mas todas as portas. E por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você: as portas vão se abrir. O que estava fechado vai começar a abrir. Porque a minha vitória será completa, mas se posiciona. Paulo e Silas precisaram se posicionar mesmo em meio a dores, mesmo em meio a lutas, a aflições, e tem momentos na nossa vida que é assim. Não tem para onde corrermos, nós vamos ter que nos posicionarmos, mesmo sentindo dor, mesmo na humilhação. Não deixe essa guerra te vencer, diz o Senhor. Porque eu tenho vitória para te entregar, como eu entreguei para Paulo e para Silas. As portas se abriram, irmãos, e soltaram-se as cadeias de todos. As cadeias começaram a se soltar. Deus está dizendo por intermédio desta palavra: cadeias começaram a cair por terra. Cadeias de candarás, tu candarai, que estava tentando aprisionar você, tentando aprisionar os seus, tentando aprisionar sua saúde, sua vida financeira, seu ministério, começaram a cair por terra. Enquanto você adora, enquanto você usa as armas certas, enquanto você faz o que Deus está te instruindo, tendo aqui a instrução de Deus, a estratégia dos céus, você vai começar a ver a resposta acontecendo, o milagre chegando, o nome do Senhor sendo glorificado, como foi na história de Paulo e Silas. Eles não deram a causa como perdida. Eles não esmoreceram em meio à guerra, em meio à luta, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Eles não disseram: tanta luta, isso aqui não deve ser de Deus. Não, eles sabiam que era de Deus. Tem muita gente que tem a ideia errônea e pensa: isso aqui é de Deus, então não vai ter luta, então não vai ter dificuldade. Mas não é bem assim, irmãos. O que é de Deus também tem dificuldades, tem lutas. Você observa que Paulo e Silas, eles estavam seguindo uma ordem, uma instrução, uma direção de Deus. Paulo havia tido uma visão que um varão macedônio rogava a ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo quis ir para a Ásia, para a Bitínia, ele e os demais que estavam com ele, mas não conseguiram, porque Deus queria que ele passasse na Macedônia. Então ele estava na direção de Deus, ele estava debaixo de obediência, mas nem por isso ele deixou de passar por guerras, nem por isso ele deixou de ser humilhado. E muitas vezes a gente vai estar na posição certa, na direção do Senhor, e vai haver levantes, haver aflições, porém o Senhor está dizendo: te dou armas espirituais para você vencer. Te dou armas de candarás, turibianda, candaraia, espirituais, para que você possa ter êxito. Essa guerra você não vai vencer com a força do seu próprio braço, não tem como. Não tinha como Paulo e Silas vencerem aquela guerra com a força do braço. Eles venceram porque Deus agiu a favor deles. Deus vai agir ao seu favor se você se posicionar. Se você não cruzar os braços, se você resolver guerrear. Irmão, eu tô sem força, ore sem força. Irmão, eu tô sem força, cante sem força. Irmão, eu tô sem força, lê a palavra sem força. Que você vai ver
que o nome do Senhor será glorificado. E daqui a pouco você será renovada. Você será renovado. Ramanchukai, Rabacandarasturiandarai. E você vai ter mais um testemunho para contar. Paulo e Silas estavam humilhados, açoitados, mas não desistiram. Mas não retrocederam. E hoje Deus diz para você: não desista. Não retroceda. Pois certamente eu glorificarei o meu nome na tua história. Certamente eu farei o impossível acontecer. Decai, rastucandarabacandarastucandaraiá, e o meu nome será glorificado. Paulo e Silas viram um terremoto acontecendo. Viram os alicerces da prisão sendo abalados. E viram as cadeias caindo. Tudo isso por quê? Porque se posicionaram. Você vai ver Deus fazendo o impossível acontecer. Porque você vai se posicionar a partir de hoje como homem de Deus. Deus quer você como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Alguém que não entrega os pontos. Alguém que não desiste. Alguém que diz assim: eu vou continuar. E Deus vai glorificar o nome dele. Irmãos, Deus estava armando o cenário para que Paulo e Silas tivessem acesso à vida, à casa, à história do carcereiro. Deus, ele está armando cenários. Mesmo que você não esteja entendendo as dores que você está vivendo, saiba que Deus tem um propósito em tudo. E ele está prestes a te dar vitória. Pegue as armas espirituais que hoje Deus está te entregando, que é o louvor, que é a oração, e comece a louvar. Comece a orar. Comece a pegar as armas espirituais, colocá-las em prática, guerrear. Porque a sua vitória vai ser completa. Declare comigo: eu vou guerrear, mesmo cansada, mesmo sem forças. E a minha vitória vai ser completa. Eu vou guerrear, mesmo cansado, mesmo sem forças. E a minha vitória vai ser completa. Paulo e Silas não entregaram os pontos. Paulo e Silas continuaram firmes. Assim diz o Senhor para você. Não entregue os pontos. Continue firme. Porque eu tenho vitória completa para te entregar. Essa história não vai terminar da forma que está. Porque eu, o Senhor, já te entreguei a vitória. Se posicione para receber. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Te agradecermos, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, que fala, que confirma e que testifica. E por intermédio desta palavra, eu sei que o Senhor está entregando instruções, Pai, direções, para que pessoas aqui tenham vitória. Armas espirituais serão usadas, decandarasto. Pessoas aqui vão louvar, vão começar a orar, e muita coisa vai começar a mudar, Senhor. Haverá transformação. O Senhor não levou Paulo e Silas àquele lugar, Pai, aquela prisão, para que eles sucumbissem. Mas o Senhor tinha um propósito ali. Eu sei, Pai, que o Senhor tem um propósito na vida do teu filho, na vida da tua filha. Eles não vão parar, não vão desistir, não vão retroceder, mas vão começar a guerrear mesmo cansada, mesmo cansado, mesmo sem força. E a vitória será completa em nome de Jesus. Deus, eu creio que o Senhor é um Deus de vitórias e será completo o que o Senhor fará, meu Pai. E será tudo para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória
glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Assim como Paulo e Silas não sucumbiram aqui, Deus diz para você hoje, você não vai sucumbir. Você não vai perecer, mas você vai guerrear. A partir de agora você vai se levantar e a vitória vai ser completa. E sim, nas direções que Deus nos entrega, muitas vezes há aflições, há dificuldades, há humilhações, que Deus ele permite para nos amadurecer, para nos dar testemunho. E você não vai parar até a sua vitória chegar. Deus foi quem deu a direção a Paulo, a Silas e aos demais que estavam com ele para que fosse para a Macedônia. Deus te deu direções. E por causa de algumas direções, você tem sofrido. Porém, Deus diz para você, eu tenho o controle da tua vida. Vou te dar vitória. Se posicione, porque vai ser mais um testemunho que você vai contar. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, receba estratégia de Deus, oração e louvor. Você vai vencer. Que Deus te abençoe.